Vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo essa oportunidade de estarmos todos juntos nessa noite de domingo, em busca de um pouco mais de aprendizado através do espiritismo científico. Agradecer aos nossos protetores, ao protetor do Davidson, que possa inspirá-lo a transmitir para nós um pouco mais de ensinamento, para que a gente possa usar no nosso dia a dia ao nosso próximo. Humildemente, eu quero agradecer em nome de todos daqui da sala. Que assim seja. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo essa oportunidade de estarmos todos juntos nessa noite de domingo, em busca de um pouco mais de aprendizado através do espiritismo científico. Agradecer aos nossos protetores, ao protetor do Davidson, que possa inspirá-lo a transmitir para nós um pouco mais de ensinamento, para que a gente possa usar no nosso dia a dia ao nosso próximo. Humildemente, eu quero agradecer em nome de todos daqui da sala. Que assim seja. Bom, pessoal, nós estamos abrindo aqui o módulo 45, o Ciência e Espiritismo da Casa Dr. Bezerra de Menezes. Esse evento ocorre uma vez por mês, no último domingo do mês. Coincidência de dezembro, caiu exatamente no dia da virada do ano, nós transferimos para o dia de hoje. E aí, já no próximo slide, vocês vão perceber o foco maior deve ser na qualidade. É importantíssimo o grupo ter vários pontos de vista. Eu estou aqui apenas como um facilitador, aprendendo também, e principalmente quando a gente prepara, a gente aprende muito, amplia a consciência, outros pontos de vista, e mesmo na troca de ideias entre nós. As diferenças de opiniões deverão ser respeitadas. Faz parte, cada um tem aí uma média de 150 reencarnações. É natural que nós tenhamos diferenças de opiniões. É natural. Eu não sei por que as pessoas querem se igualar como se fossem robôs. É nas diferenças que a gente aprende, e Deus coloca pessoas diferentes ao nosso redor. Nós estamos aqui num grupo de pessoas totalmente diferentes, de várias experiências, tem propósitos divinos. Nós estamos trocando aqui muitas experiências. Muitas vezes a pessoa não aparenta ter experiência, ela tem ali uma jornada maravilhosa em vidas anteriores. Esse próximo slide é uma senhora cuidando da netinha. Ela no plano espiritual, uma foto que eu gosto de colocar, perfeito? Sempre lembrando que nós temos aí os nossos anjos protetores. No próximo slide, nós temos o nosso Allan Kardec, uma homenagem a ele. Graças a ele, nós pudemos ter aí uma visão mais ampla, se desenvolver na fé, na esperança, conhecer um pouquinho mais as leis de Deus. E no próximo slide, nós temos o João Berbel e o doutor Ismael Alonso. Por que nós estamos trazendo eles aqui? Foi o João Berbel que psicografou. Desculpa, ele não foi uma psicografia, uma psicofonia. Ele vai ditando, alguém vai escrevendo, e ele recebeu o Galileu Galilei. No próximo slide, nós temos uma foto aí, tá? Tudo bem? Olha, no próximo slide do Galileu Galilei. Portanto, esse cientista que foi perseguido pela Inquisição, tem toda uma história bonita aí por trás, e hoje ele dita, está lá no plano espiritual, nos orientando. E, Eloy, ele que ditou o livro, esse livro que nós estamos estudando, A Espiritosfera, é o título do livro, Psicofonia de João Berbel, que nós mostramos na foto. No próximo slide, se vocês olharem... falar um pouquinho, é importante falar do Galileu Galilei. Ele foi um astrônomo, físico e engenheiro. Você vê que eles aproveitavam bem o tempo na época. E ele foi descrito como um polímata. O que é um polímata? É um indivíduo que estuda ou que conhece muitas ciências. E ele é frequentemente referenciado, Galileu Galilei, como pai da astronomia observacional. Em outras palavras, o pai da física moderna. Já pensou?
Ele nasceu em Pisa, onde tem aquela famosa torre que está lá se inclinando. Balança, mas não cai. Não é aquela balança, ela vai inclinando, não balança. Eu brinquei um pouco. E ele nasceu em 1564, portanto, século XVI, desencarnou em 1642 na Itália, em Arcetri. E no próximo slide, vocês vão perceber a presença, a foto de Jesus, governador da terra. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É sair daqui e colocar algo em prática. Todos os eventos nossos, eu bato muito nessa tecla de uma forma até repetitiva, nós acabamos ficando muito teóricos. Lembram? Nós seremos cobrados pelas nossas obras. Deus nos mandou aqui na pátria do Evangelho, como espíritas, para trabalhar. Sim, devemos estudar, mas menos, podemos estudar um pouquinho menos, mas trabalhar muito. Por quê? Por quê? Nós somos considerados trabalhadores da última hora, foi dada essa oportunidade aí para nós. Aí é questão de agarrar ou desperdiçar. E se nós somos da última hora, é porque nós desperdiçamos em outras reencarnações. Desperdiçamos tempo, essa grande riqueza que pouca gente valoriza, só valoriza a hora que cai numa UTI. Aí, oh, por favor, doutor, me arrume tempo, eu preciso de tempo. No próximo slide, vocês vão ver aí um sinaleiro. Gosto muito desse sinaleiro, utilizo muito o sinaleiro antes de dormir, com a seguinte pergunta. Lógico, é uma metáfora, o sinaleiro é simbólico. O vermelho significa o que eu tenho de parar de fazer. Não agrega mais valor, está ali naquela batida, sabe, aquelas teimosinhas. Então, isso me ajuda muito, me ajudou muito, está me ajudando, lógico. Parei de fazer muitas coisas que vai caindo nas distrações e discussões que não levam a nada e fica ali. Oh, não quero. Fiquei no chão, corpo para o quarto, vamos debater essa conversinha furada e repetitiva. Tchau e benção. Já foi, isso é do passado. Amarelo, o que eu tenho que ficar esperto, prestar atenção, desconfiando nesses tempos moderninhos, acelerados, vai pegar muita gente de calça curta, as tentações aumentarão. Você tem que prestar atenção. Hoje à tarde eu conversei com muitos obsessores ao preparar esse estudo. Foi incrível, eu estava sozinho e conversava em voz alta. Ainda bem que o meu vizinho aqui no prédio, acho que ele me escuta. Tomara a Deus, esse cara deve estar viajando. Estava, mas conversando, conscientizando, iluminando. E, portanto, ficar esperto. Esperto, não é brincadeira nesses últimos tempos de prova e expiação. Nós vamos entrar na regeneração. E o verde, o que eu tenho que passar a fazer? O que eu tenho que passar a fazer? Então, eu gosto muito desse slide. Ok? Façam isso, apliquem o slide. Tem que ter em algum lugar colado para você lembrar, senão não vai lembrar. Da mesma forma, às 18 horas, eu estava num grupo espírita recentemente, às 18 horas, só meu celular tocou. Eu falei, caramba, nenhum celular tocou. Porque nós combinamos às 18 horas, nós orarmos para aquela egrégora, lembra? Aquela egrégora internacional. O teu microfone aberto, por favor. Aquela egrégora internacional, que em Portugal é às 15 horas, na Itália às 16, aqui no Brasil às 18 horas, nós estamos olhando para os governantes. Então, nós temos que ter lembretes. Eu jamais iria lembrar. É muito importante pôr no celular para tocar e lembrar do tal do sinaleiro. Desenha o sinaleiro, cola num lugar para você ver antes de dormir. Bom, qual que é o título do estudo nosso hoje? O som. É sobre o som. Som no plano espiritual. Bom, é o título do nosso estudo, está lá no livro do Galileu Galilei. O que é o som? Tudo que é captado pelos nossos ouvidos,
pelo nosso sentido da audição. Pode ser ruído, barulho. Já na física, ciência física, é uma vibração que se propaga, no nosso caso aqui do ar, né, com uma frequência, guardem bem essa frequência, de 20 a 20 mil hertz. Ok? Olha, de 20 a 20 mil hertz a gente capta. Basta lembrar alguns terremotos que surgem, alguns animais percebem, ou um tsunami, e o homem não percebe aquele ruído. É interessante. Então, olha, portanto, essa frequência de 20 a 20 mil hertz, os nossos ouvidos conseguem perceber. Em outras palavras, o som é uma sensação auditiva que os nossos ouvidos são capazes de detectar. Essa sensação é produzida por um movimento organizado das moléculas que compõem o ar. Ao falarmos, provocamos uma perturbação que faz vibrar o ar e que se propaga até vocês captarem aí nos vossos ouvidos. Isso é um som. O ruído está normalmente presente em todas as atividades humanas. Os sons são usados de várias maneiras, muito especialmente para a comunicação por meio da fala, por exemplo, a música. A percepção do som também pode ser usada para a gente adquirir informações sobre o ambiente. Vamos supor que você está numa mata, você escuta um barulho, então, portanto, ele pode sinalizar segurança, né, de alguma forma. E aí, olha, a música e o som estão diretamente relacionados. Mas para que um som seja considerado uma música, é preciso combinar ritmo, harmonia, melodia, de tal forma que essa combinação ela seja agradável para os ouvidos. Tudo bem? Olha, já o ruído ou barulho é definido como uma presença de sons indesejáveis. Tem uns tipos de músicas aí que levam as pessoas aí, eu chamo de algo subliminar, leva as pessoas a cometerem coisas absurdas. Então, a música ela pode ser muito boa, como pode ser perigosa. Para que possamos aí perceber o som, são necessários 3 ingredientes. Tem que ter o elemento transmissor do som, lógico que vibra, o meio onde vai se propagar e alguém para escutar. Tudo bem? O som que nós ouvimos, seja em música, no trânsito, na escola, na natureza, tem algumas propriedades. São elas. Eu estou aqui mostrando o som que, habitualmente, neste plano, a gente utiliza, a gente capta, ou melhor dizendo. Quais são os ingredientes, os elementos? Timbre, a intensidade, a duração e a altura do som. Altura do som. O som chega até os nossos ouvidos a partir de ondas sonoras. Vocês estão vendo aí nesse slide essas ondas sonoras. Na realidade, é uma onda onde as moléculas do ar, que a gente não vê, são empurradas e chegam até sensibilizar os nossos ouvidos. E um detalhe, se propaga através de materiais sólidos, no caso o ferro, por exemplo, você bate num canto do ferro, tem uma transmissão. Eu lembro quando era criança, a gente fazia aqueles telefones com latinhas e puxava aquela linha, era uma linha simplesmente, deixava num ponto uma linha de pipa, né? Aquelas linhas, linha de costura, e lá uns 15 metros outra pessoa com uma latinha simulando um receptor, e a gente se comunicava, tinha uma comunicação através daquela linha. Então, o som também se propaga através do sólido, que é o caso da linha, através do ferro, líquidos e gasosos. Gasosos é através do gás, do ar, tudo bem? Então, é interessante, nós estamos detalhando um pouquinho o som antes de entrar no plano espiritual. No próximo slide, qual a importância do som para os seres vivos? Qual a importância? Olha só.
Hoje se fala em musicoterapia, mas vamos lá. Porque o som nos ajuda a ter uma noção do espaço. A gente vê as pessoas falando, o cego, por exemplo, capta a distância que você está em face da sua voz, nos alerta com relação à direção, e podemos afirmar que as pessoas não conseguiriam viver sem ele. Principalmente no tocante à segurança e principalmente sem música. Tinha um amigo nosso que ele dizia, olha, quem não gosta de música, com certeza não deve ser uma pessoa do bem ainda. Ele era espírita também. E nós éramos jovens, né? Frequentávamos a casa dele. E ele dizia que a música ela toca no coração. E quem ainda não tem essa evolução, possivelmente ainda está caminhando para o bem. Era o argumento dele. E também, cá entre nós, sem a música, não é fácil. A música, ela nos toca emocionalmente, onde as palavras sozinhas não podem tocar. Nós temos que ouvir mais músicas. Músicas saudáveis, que faz bem, que iluminam uma residência sem música, uma residência sem graça, e sem a graça de Deus, porque a música foi inspirada por Deus. E a música é a arte mais direta, ela entra no ouvido e vai direto para o coração, e manifesta-se na alma. Olha que interessante. Então, nós temos que olhar com carinho. Qual o efeito do som no organismo vivo? Uma pergunta. Vários impactos. O som pode provocar aí alteração da respiração, aumento da pressão sanguínea, aumento da produção de hormônio e ácido gástrico, entre outras consequências. Além de ser um entretenimento, músicas saudáveis, quando é saudável, você não pode. Excesso de ruídos traz uma série de problemas em ambientes industriais, enfim. Ele também é capaz de trazer diversos, portanto, benefícios à saúde, quando é uma música, aquela música clássica que deixa você em paz, pode aliviar as dores, melhora a memória e até mesmo, segundo a ciência, até um estímulo para a prática de atividades físicas. Olha que interessante. Os avanços recentes na neurociência mostram que os sons realmente eles acabam causando impactos, né? Principalmente no cérebro, afetando o centro da memória, da emoção e até, logicamente, da motivação. Então, nós temos que cuidar bem dos nossos ouvidos. Aí, nós vamos entrar agora, eu fiz essa introdução antes de entrar no texto do nosso amigo Galileu Galilei. E aí a pergunta que é feita para o Galileu Galilei: o que poderia dizer sobre a vibração do som no mundo espiritual? Olha bem. E quando a sonoridade, a onda sonora do nosso mundo aqui, olha, eu por exemplo, então, eu dar um grito, como é ouvido isso no plano espiritual? Olha que pergunta interessante. E aí, Galileu Galilei respondendo: esse som que nós provocamos aqui são visualizados. São visualizados as emanações desse som, conforme... Eu estou aqui imaginando lá na Ucrânia, ali a região de Israel, faixa de Gaza, onde estão utilizando ali bombas. Então, isso repercute. E eles enxergam. Olha que interessante. Ora, o homem muito desligado, disperso ainda na ignorância dos fatos, não consegue entender nem mesmo a razão do som do seu pensamento. Porque o pensamento, de fato, no plano espiritual, ele produz o som. Olha bem, lá no plano espiritual, tomem cuidado aqui para não inverter, tá? Aqui o meu ruído, o barulho que eu faço, eles enxergam.
Eles veem, ok? Veem o olhar do espírito. Tudo bem? Eu falo olhar do espírito. Agora, lá no plano espiritual, o pensamento produz som. No plano espiritual, portanto, tem som, tem um infrassom e ultrassom. Infrassom é um som bem abaixo daquela faixa que nós conseguimos ouvir. E o ultrassom é exatamente uma faixa acima de 20 kHz, 20 mil Hz. E o infrassom é abaixo de 20 Hz. Ok? Portanto, nós só conseguimos, já comentamos, ouvir nessa faixa de 20 a 20 mil Hz. Então, aí, qualquer som fora dessa frequência, nós aqui, terráqueos, que estamos aqui nesse plano, a gente não percebe. Tá? Só estou reforçando. E o ultrassom lá está numa escala muito mais elevada. Interessante, tudo que é de Deus me passa a ideia de infinito. Né? Quando a gente fala no macro, né, olha para o universo, é algo infinito. No micro, que a física quântica está trazendo, também é algo infinito. E aí, quando você vê que existem sons infinitos, altos e para baixo também, eu falei, meu Deus, eu falo com meu Deus, né? Nós não temos inteligência para compreender tudo isso. Portanto, o pensamento, ele é um produtor de uma forte onda que provoca o som no mundo espiritual. Então, olha, os nossos pensamentos aqui... Então, olha, o pensamento é produtor de uma forte onda que provoca som no mundo espiritual. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Pensamentos, temos que tomar cuidado. Portanto, como é que chegam os nossos pensamentos no plano espiritual? Na Terra, como no plano espiritual, trabalha-se a linguagem do pensamento. Olha que interessante. Provocando sons de variadíssimas faixas, vamos usar esse termo, de acordo com a emanação, com a forma, com as necessidades do espírito, dentro do seu preparo, do seu estágio que se encontra. Então, as ondas sonoras são emitidas numa enormíssima, eu vou usar esse termo intensidade, se for pertinente a uma destruição. Tudo bem? Um pensamento negativo, já o pensamento positivo já é um outro tipo de som agradável, saudável, que faz bem. Perceberam? Olha a nossa responsabilidade perante a tudo isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Estamos sendo observados e podemos aí atrapalhar muitos espíritos aí. Lógico que tem todo um anteparo, tem toda uma inteligência já preparada, considerando o nosso estágio em que nos encontramos. As ondas sonoras que a gente emite, elas rompem a distância no plano espiritual como um raio magnético entre um ponto e outro, provocando aí uma comunicação no plano espiritual. Essas ondas fluem sob, logicamente, essa frequência do nosso pensamento e que os homens, aqui na Terra, a gente acaba sintonizando, né? Nós utilizamos equipamentos para receber determinadas comunicações à distância, que é o caso do rádio, telégrafo, televisão. São comunicações que vêm à distância. Aqui, vamos supor, vou colocar numa outra linguagem. Uma televisão localizada em São Paulo. Então, é feito toda aquela comunicação verbal, está lá o locutor esportivo. Essa comunicação verbal, ela é transformada numa onda eletromagnética, é encaminhada a longa distância, você precisa ter um aparelho de televisão, um celular,
para captar essa onda eletromagnética e retransformar ela. Não é bem retransformar, ela é uma conversão, ela volta, essa onda eletromagnética volta a ser sonora para a gente poder captar. Já no plano espiritual, não. Olha que interessante. Não precisa desses aparelhos. Lógico que eles têm outros tipos de aparatos também, para comunicações mais sofisticadas. Isso Galileu Galilei deixa claro. Portanto, tem lá, eu fico imaginando o estágio que se encontra o celular no plano espiritual, considerando que eles estão ali muito mais na frente. E nós, aqui onde estamos, é uma cópia ainda, eu vou usar um termo com o maior respeito, ainda que deixa a desejar. Eles estão muito na frente, com equipamentos, e lógico que tem limites essas comunicações, e mesmo pensando a nível universal, existem equipamentos sofisticadíssimos. Ok? Mas o homem terreno, de alguma forma, ele vai desenvolvendo vários avanços. E basta ver, tá? Basta ver o quanto nós evoluímos, né, em comunicação. Tá? Se relembrar na época dos indígenas, a comunicação era via fumaça. Aí veio o telégrafo, veio o telefone, que o Dom Pedro I ou II, estou em dúvida, ele contribuiu naquela feira centenária nos Estados Unidos. O Graham-Bell já havia desenvolvido o telefone, e era muito amigo do Dom Pedro II, que era uma das celebridades internacionais. Ele estava alocado aqui no Brasil, e ele, visitando essa feira nos Estados Unidos, ele facilitou o processo de evolução. Ele era muito amigo do Graham-Bell e ninguém deu o devido moral para o telefone naquela feira. E o Dom Pedro, para dar uma força, falou: Graham-Bell, fala aí como que funciona. O Graham-Bell falou: vai lá do outro lado. E tem essa frase famosa do Dom Pedro II, que fala: it speaks. Isso fala, né? Ele falou: espantar. Peraí, isso fala. Como, né? A distância. Então, o telefone foi evoluindo, e aí vocês conhecem bem a história, rádio, televisão, o celular, o nível que está, a internet. Então, é algo que não vai parar, né? E já nós vamos ter aí comunicações com holograma. Esta reunião, de repente, todos nós, eu trago aqui vocês aqui para a minha sala de holograma, vocês nas respectivas residências, né? Mas eu trago tudo aqui como se estivessem aqui, tudo com jogada de holograma. Está caminhando muito rapidamente para isso. E, bom, mas em resumo, fica claro que vocês estão percebendo que todo o projeto de Deus nesse sentido fala-se em comunicação. E se pegar lá os homens das cavernas, eles se comunicavam entre eles, com posturas, gritos, grunhidos, assim como os demais animais, dotados ali de uma determinada capacidade de expressão, os macacos, gorilas, né? Então, teve uma evolução enorme na comunicação. Em resumo, conforme o ser humano vai evoluindo, a comunicação vai acompanhando, e a gente vai chegando à conclusão que é um mecanismo muito inteligente, e nós temos que aproveitar mais as comunicações, não só faladas, né? Vamos relembrar. Quando a gente está com uma pessoa no presencial, 55% da comunicação da pessoa é corporal. 38% está na entonação da voz. E apenas 7% são palavras. E aí nós temos aí os médios que tomaram muito cuidado, nunca beberam bebidas alcoólicas, que danifica neurônios, afeta na glândula pineal, enfim, que ali tem ali, eu vou usar o termo sexto sentido bem apurado, você capta a verdade e aprende muito com as pessoas. Hoje de manhã eu tive uma reunião e aprendi muito com um amigo e com uma psicóloga. Eu falei: caramba, como é rico se reunir com pessoas totalmente diferentes. E passaram tantos ensinamentos, mas tantos.
E uma sincronicidade maravilhosa. Conexões com a Alemanha, um deles tem um parentesco com parentes da Alemanha, mas uma coisa assim incrível. E que chega aqui em famílias no Brasil, uma sincronicidade, nós fomos desvendando ali. Então, eu estou aqui citando o exemplo, é fantástico ter relações, não se isolar. E aí, a pergunta é, quem seria capaz de, com os próprios sentidos, ouvir tais ondas sonoras, se não captando pelos aparelhos de tecnologia? Aqui o Galileu Galilei quis dizer o seguinte, estão passando aqui ondas sonoras vindo do Japão, do Canadá, da Inglaterra, estão passando aqui, ó. Estão passando televisão, rádio, celulares, e nós precisamos de um aparelhinho para poder converter isto e entender o que está passando como onda sonora. Perceberam? Já no plano espiritual, tem aparelhos sofisticados, mas não há tanta necessidade. Por quê? Eles se comunicam através de pensamento, veem pensamento, é tudo muito transparente, bem diferente do nosso planetão aqui. Muito diferente. Ali não dá para esconder. O homem ainda, em resumo, não está preparado ainda para um estágio como esse, as condições. E mesmo nós não temos aqui, nas nossas condições físicas, para captar o infrassom e o ultrassom, que lá eles têm. No plano espiritual, as faculdades são ampliadíssimas em todos os aspectos. Perfeito? Então, olha, tem um filme que eu vou sugerir para vocês, O Amor Além da Vida, com Robin Williams. É um filme maravilhoso. Esse ator, Robin Williams, ele só fez filmes, pelo que eu percebi, para contribuir para um mundo melhor. E esse filme é maravilhoso. Ele busca a esposa dele em várias vidas. E ali mostra, eles foram muito bem inspirados. Dá para a gente ter uma noção do plano espiritual, das capacidades. Então, fico aqui, lógico que não dá para assinar ali embaixo, mas percebe-se que o produtor do filme pesquisou com a sua equipe, possivelmente bebeu na fonte do kardecismo, com certeza. Como o próprio filme Ghost, se parar para pensar, eles chegaram muito próximo do que Kardec e outras psicografias dos nossos mestres espíritas nos trouxeram. Então, vale a pena assistir esse filme. Quem já assistiu, assiste outra vez. O Amor Além da Vida, com Robin Williams. Então, mas vamos lá. Portanto, eu fico imaginando voltar ao plano espiritual, o quanto nós ficaremos fascinados, o quanto nós vamos ficar fascinados com as possibilidades. Ao ouvir um grito, o ouvido carnal aqui onde nós estamos, ele se manifesta de certa forma, mas ouvindo uma canção branda e harmônica, o tipo de audição será bem diferente. Sim, eu estou voltando aqui para a música. Traz uma sensibilidade, podemos usar esse termo, sensibilização de mansuetude e de bem-estar. Assim é também no mundo espiritual. Não é necessário um som de alta vibração para que ele seja notado pelos espíritos. Não precisa gritar. É interessante, hein? Eu estou mostrando aqui uma característica do mundo espiritual. Aqui, por exemplo, se um familiar meu está uns 4 cômodos longe de mim e fala, Davidson, por favor, eu não ouço direito. Tem que gritar. Já no plano espiritual, não. Em outras palavras, é isso que o Galilei está querendo dizer. Portanto, guardem bem isso. Os sons são gerados pelos pensamentos. Os espíritos
provocarão também as suas ondas sonoras, eles provocam também ruídos, manifestando assim uma razão de uma comunicação qualquer. Porque de espírito a espírito não há idioma. Ali prevalece a linguagem universal do pensamento. Eu vejo muita gente buscando fazer inglês, que é importante. Você viaja para qualquer lugar, para a China, Japão, você vai encontrar alguém que fala inglês. Portanto, uma linguagem, eu diria, o inglês é a que domina hoje, tem o espanhol em segundo lugar, e outras línguas, enfim, mas o inglês domina. Agora, a linguagem universal, Galileu Galilei está dizendo, aí entre os planetas, qual é? O pensamento. Por isso, nós temos que cuidar do nosso pensamento. Cuidar, melhorar o nosso pensamento. Eu estou para dizer que uma das razões da vida, uma outra linguagem, nós viemos aqui para aprender a lidar, a administrar os nossos pensamentos e sentimentos. Eu sei que nós já ouvimos isso de várias formas, mas o que eu estou querendo dizer, é lógico, você vai ter que cuidar do departamento de desejo, de imaginação, departamento de memória, onde surge o pensamento e o sentimento. Temos que cuidar, mas cuidando do pensamento / sentimento, eu me torno um cidadão universal. Eu não preciso falar inglês. Perceberam? Aqui na Terra, nesse livro, eu tenho que aprender a falar, além do português, o inglês. Agora, aí no universo, eu circulando, vamos supor que eu durmo. E um espírito elevado, eu peço ali para trabalhar, toda noite eu peço para trabalhar, lógico, eu sou um devedor. Você acha que eu vou dormir na boa? Eu falo, eu quero curtir a vida, vamos aí numa balada, quero recordar amigos, eu quero me divertir essa noite ao dormir. Não. Eu, graças a Deus, o Espiritismo trouxe essa consciência para mim. Toda noite antes de dormir, eu falo, olha, por favor, espiritualidade elevada, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. E eu percebi que depois que eu comecei a fazer isso, eu percebo que eu tenho trabalhado. Puxa vida, eu não estou desperdiçando a noite. Tem gente, vocês acreditam, que desperdiçam 8 horas da vidinha dele, dormindo. Se o cara viveu 90 anos, 30 anos ele passou dormindo. Desperdiçou. Sendo espírita trabalhador da última hora. Sabe aquele que dorme, fica lá vendo o celular, vê lá um filme, e de repente ele pega um sono e dorme. Aí, só Deus sabe para onde ele vai, né? Se ele bobear a última cena que rolou ali no filminho, na Netflix, a última cena, ele baixou a frequência, ele é conduzido. Então, deixar 30 anos de bobeira. E aí que tá. Qual que é a linguagem universal ali, a hora que eu durmo? O pensamentão, irmã. É o pensamentão, irmã. Não, mas durante o dia, irmã, está desperdiçando tempo. Tempo é a principal, é uma das principais riquezas que Deus nos deu, junto com os pensamentos, com os problemas, que os problemas são mecanismos para a gente evoluir na inteligência. Então, o espírito encarnado, que somos nós, absorvido por essas vibrações aqui do mundo material, mídia, jornal, influências, né? Ele há de usar uma linguagem sonora. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando essa linguagem, né? E trazendo de determinada região da Terra, que é Brasil, eu falo português. Né? O desencarnado, portanto, ele se comunicando, eu vou aqui inverter, do mundo espiritual para o plano carnal, tá? Vamos imaginar um espírito aí do plano espiritual querendo se comunicar conosco. Ele vai ter de usar, então, a própria linguagem do encarnado. Tudo bem? E aí, no caso, se um tentar conversar comigo, vai ter que ser em português, se eu estiver acordado. Obviamente que talvez haja aí, apareça alguma dificuldade de expressão e entendimento, já que não fica tão claro no pensamento do espírito para cá, né? Ele manda através de pensamento e pode gerar distorções. Por isso a gente tem que prestar muita atenção nessas comunicações em reuniões espíritas,
Então, e corre o risco de a mensagem do espírito ela chegar distorcida. Então, olha, eu estou batendo aqui na tecla que a linguagem universal é do pensamento. É do pensamento, por isso que os ensinamentos espíritas dizem para tomar muito cuidado nessas comunicações, nas mentalizações que nós fazemos. Vamos trazer um exemplo aqui, lembrando uma criatura brasileira que desencarnou, tá? Tentando comunicar-se com o espírito de uma outra parte, lá no plano espiritual, e uma outra linguagem do mundo. Naturalmente que ele, no plano espiritual, desde que ele esteja num determinado estágio, a possibilidade de ter equívoco é pequena, não tem. Porque eu já imagino um espírito aí já que tem esse conhecimento que a comunicação é através do pensamento. Mas existem espíritos ainda um pouco atrasados que eles têm que ouvir de alguma forma, tem que ter uma comunicação a mais. Uma comunicação um pouquinho mais profunda, não basta, dependendo do estágio do espírito. Mas lá percebe-se que a comunicação é muito transparente. Não há necessidade de falar ou escrever, por exemplo, a palavra porta. Tudo bem, ó, escrever a porta. Porque no pensamento a pessoa mentaliza a porta, o espírito vê. Tá? Eu estou aqui colocando isso de maneira geral no plano espiritual. Portanto, a linguagem universal ela é maravilhosa e nós temos que se preparar com aperfeiçoamento. Eu estou repetindo aqui, né? Bom, tudo é feito para a gente se aperfeiçoar, mas fazendo um balanço do que a gente está conversando aqui, vocês vão perceber que a cura, a aprendizagem, a libertação passa por essas comunicações que nós temos com o plano espiritual, com o plano encarnado e com os cuidados com o pensamento. Portanto, a própria aprendizagem, cura e libertação leva a gente a melhorar o padrão de pensamento. Portanto, a situação somente se modifica e dificulta quando o espírito reencarna. Quando ele volta para cá, ele vai ter que aprender o idioma da onde ele nasceu. Se ele nasce num país africano, ele vai ter que aprender o idioma lá. Se ele nasce no Canadá, francês ou inglês. No Japão, na Índia, a Índia fala-se o inglês e outros idiomas. Portanto, a linguagem legítima, a linguagem espiritual, essa que é universal, ele guarda para sempre, que é o padrão. É interessante o Galileu Galilei comentar isso. A linguagem universal, a gente não esquece que nós aprendemos no plano espiritual, que é um pensamento mais apurado, mais claro, mais centrado, mais concentrado. Então, basta eu pensar, a comunicação está ocorrendo. E, portanto, isso faz parte da natureza da alma. Assim, são extremamente notáveis as situações observadas pela sonoridade manifestando no plano espiritual, embora bem similar à terrestre. A diferença está que na Terra, se é comunicações à distância, tem essa necessidade de aparelhos. Por isso, é muito importante a gente pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem continuamente. Eu acredito que no futuro, através do celular, também, os aparelhos de comunicação, aqui no nosso plano agora, eles vão evoluir. E vai chegar uma hora da gente poder captar a aura da pessoa, a aura, esse envoltório colorido que todas as pessoas apresentam de acordo com o estado emocional dela.
E aí, de acordo com as crenças espirituais, uma aura, ou esse campo de energia, que é essa emanação colorida que envolve aí o corpo humano carnal, de um animal ou até de um objeto, né? Essa aura pode ser descrita como um corpo sutil. E aí, se você mergulhar na filosofia, ela representa uma espécie de um halo, uma espécie. É um halo, o termo mais correto, que rodeia o corpo de uma pessoa. Não é algo aceito por todas as pessoas, porque não existem provas científicas ainda e que comprovam a existência da aura. Tem uma filha minha mais velha, que certa vez ela comentou, ela tinha lá seus 13, 14 anos, ela falou, pai, eu percebi que as pessoas, elas não enxergam isso que eu enxergo, essa camadinha ao redor. Por exemplo, ela falou, o senhor está com uma camadinha bem clarinha hoje, eu vejo que o senhor está bem. Ela falou do nada, essa minha filha mais velha. Eu falei, mas você consegue ver? Depois eu fui pesquisar, algumas pessoas conseguem ver a aura das pessoas. Agora, existe aí aquela máquina fotográfica de Kirlian, e existe também maneiras de você perceber a aura da pessoa, baseado no que ela está, naquele momento, eu vou usar o termo estado emocional, o que está rolando internamente dentro dela, baseado em pensamento e sentimento. São energias. Então, aqui, nós estamos dentro do horário, eu vou dar uma dica, tá? Se vocês puderem mentalizar, é um exercício que é para você ver a aura da pessoa. Tudo bem? Você pega uma cartolina de cor azul, tudo bem? Cor azul, cor do céu, e fica olhando nela. Eu já fiz há muito tempo atrás esse exercício, é muito legal. Você fica olhando nela sem piscar, praticamente, 5 minutos. Pode até ficar um pouquinho mais, só olhando para ela. Tá? Não se envolva com outra cor, só olhando para ela. Evitando ao máximo piscar os olhos, ali, fixado. Aí, em seguida, você olha para a pessoa, uma pessoa que você quer ver a aura dela, diz que ela esteja no fundo branco. Então, fala, fica aqui no fundo branco, fica paradinha aí. Você fica olhando uma cartolina azul, uma cartolina tem que ser grande, e fixado ali o olho, só olhando, fixando o azul. Aí você vira de repente para ela, você vai ver a imagem da aura dela, naquele momento histórico. É uma técnica bem simples e que você, de alguma forma, alguns estudiosos dizem que você acaba usando um pouco a sua intuição. Eu não lembro de ter visto a intuição, eu vi que era um processo natural, mas enfim. E a aura, ela é composta por 7 níveis, ao tal do número 7. 7 dias, 7 chakras, 7 cidades que se comunicam com outras dimensões, 7 cidades aí, canais. Tem muitas coisas galgadas nos 7 anjos caídos, é incrível. E a aura é composta por 7 níveis, também chamado de camadas. E esses correspondem aos 7 chakras do corpo, chakras, centros vitais. E cada nível da aura tem a sua frequência única. Você vê que é muito galgado na energia mental que eu estou emanando, né? Eu estou devolvendo. Que a mente é como um espelho. Eu olho para uma cachoeira. Então, aquilo vem, ó, eu olhei, ó, espelho, reflete, tá? A mente é como um espelho da vida. Eu olhei para a cachoeira. Aquilo passou pelo departamento de desejo, o departamento de imaginação, tá? Fico imaginando a profundidade ali da água, se é perigoso entrar embaixo, pensa tudo aquilo. Passa pela memória, experiência que você já teve em cachoeira, e passa pela inteligência, e aí você devolve. Você pode devolver a nível de energia mental, que é um pensamento, sentimento, uma fala, e, enfim, tudo bem? Então, olha, em suma, o tempo todo nós estamos aí
olhando e devolvendo. E, consequentemente, a nossa aura, dependendo do que eu estou vendo, uma notícia negativa. Tem pessoas que se alimentam de notícias negativas e não têm aí um preparo psicológico. Se você for olhar a aura dela, não é aquela aura algo positivo, de tal forma, conforme ela anda, ela vai contaminando. Ela vai contaminando. E, portanto, hoje se diz aí aura boa. É uma expressão que se refere à interpretação de uma energia positiva que envolve uma pessoa. E através da compreensão das auras e até da comparação, é possível você buscar um equilíbrio, harmonia, uma evolução espiritual. Portanto, ela não deixa saber qual é a cor da sua aura, não deixa de ser um mecanismo de vigilância, como você está. Muito legal. Eu acredito que no futuro nós vamos ter isso no celular. Eu não tenho dúvida, tem toda a tecnologia hoje para isso. Uma tecnologia que talvez estão dependendo de custo. É questão de tempo, nós vamos ter um celularzinho. Como que eu estou hoje? Cara, eu não estou legal. Então, eu vou ter que tomar cuidado no que eu falo, eu vou praticar o silêncio. Em resumo, a aura é o nosso cartão de visita. No plano espiritual, é muito comum as pessoas enxergam, né? O perispírito, vê lá o teu estágio. Ali não dá para esconder. Aqui no Brasil, aqui no mundo, no plano carnal, né? Por isso tem muitos enganadores no planeta Terra, muitos fingidores, né? Muita gente fingida, porque não dá para captar. Tem gente que engana legal. Mas fiquem tranquilos que a verdade está vindo. O mundo está ficando transparente através dessas novas mídias. E aí, só citar um exemplo, olha, um exemplo, quando a aura da pessoa está avermelhada, é um sinal de dinamismo e significa aí uma cor dos grandes líderes. Quando eu falo líderes, liderança é caráter, hein? Não é chefe, não é autoridades que não têm caráter, por favor. E é frequente em pessoas que têm um determinado impulsos emocionais fortes, sabe? Principalmente nos mais jovens. E o vermelho abundante na zona aqui da cabeça pode apontar para uma autoridade, quando é aqui em cima da cabeça, uma autoridade bastante abusiva e agressiva. A autoridade, hein? Tá? Abusiva e agressiva, não é questão de liderança, hein? Tá? Então, e já por outro lado, vamos pegar a cor azul, de uma maneira geral. O azul é uma cor quando a pessoa está feliz, sugere paz. E tem ali uma complexidade quando o azul mistura com outras cores, mas eu não vou mergulhar muito. Eu vou deixar uma sugestão para quem se interessar. Busca ali no Google, tem vários sites que trazem o que significa cada cor, e essa maneira simples que nós passamos aqui, de vez em quando eu pedi para alguém olhar a nossa aura como está. Aqui o amarelo, por exemplo, os tons amarelados, são normais praticamente em todas as auras. Quanto mais viva for a cor amarela, maior é a vivacidade de comunicação desta pessoa com os outros. Olha que interessante. Isso é uma comunicação completa, né? Completa, aquela comunicação perfeita. Então, o verde já é uma mistura do amarelo com o azul, ou seja, é uma atividade muito mais com vida espiritual, canalizada e incrível para aqueles. Passa muita energia para aqueles que estão bem próximos. Bom, aí, em resumo, eu vou, para a gente não detalhar e simplesmente entrar e sair, a gente não tirar o devido, entrar e sair, a gente tirar o devido proveito, fica essa sugestão, vocês darem uma pesquisadinha no Google. E, logicamente, o branco, só para fechar, tá? O branco, quando a sua aura está bem clarinha, significa
tem uma simbologia da pureza. No entanto, um branco sujo pode apontar uma falta de ideias ou de uma pessoa aí que está insatisfeita, indisciplinada, meio perdidinha. Então, tem que tomar cuidado com o branco. Então, olha, recado final. O mecanismo divino para nós evoluirmos está nas trocas de experiências que as comunicações propiciam. É um mecanismo que a gente tem que respeitar e agradecer de ter pessoas com energias totalmente diferentes ao nosso redor. Agradecer. Por mais que muitas vezes a gente gosta de determinadas pessoas pela energia que passam, mas está passando algo ali. Nós estamos aprendendo algo. Não é por mero acaso que essas pessoas entram em nossas vidas. Eu sei que não é fácil. Mas, o famoso mas, tem propósitos divinos, lembrando que Deus não falha na educação, na cura e na libertação. E essas pessoas que chegam muitas vezes incomodando, foram planejadas elas chegarem na sua vida, ou lá na erraticidade. Então nós temos que agradecer todos os eventos, tirar o máximo proveito da vida. Isso que é aproveitar a vida. Isso que é aproveitar a vida. Ok? Eu paro por aqui e vamos abrir para perguntas. Para a gente trocar uma ideia final e caminharmos para o finalmente. Mandem ver. Ninguém vai perguntar, então eu pergunto. Eu acho interessante quando a gente estuda o lance das comunicações, o doutor Hernani já falava aí. Né? De certa forma, nós já estávamos sendo preparados para as comunicações a nível espiritual. Tudo aquilo que você falou de frequência nos impede porque nós temos o corpo físico, que é uma barreira gigantesca. Né? Mas, alinhando com o espiritual, você tem aí médios videntes, médios de transporte, né, que conseguem ler outros lugares, outros ambientes, ver a situação da saúde da pessoa. A Luísa é assim, e ela consegue isso através de uma fotografia, ela consegue entrar no perispírito da pessoa e trazer situações de longe. Mas é lógico que isso foi assim um estudo muito grande, que a gente veio atrás disso. E, na época, isso que a gente foi colocar no SEAC, o tratamento dos depressivos pelo magnetismo, eu fui para Curitiba e fui falar com um cientista lá, que falava exatamente da imagem Kirlian, né? Que era o seu Milton Miliones. E ele faleceu, é um cientista. E ele é casado com a esposa dele, a Selma. Eu tenho o blog livros aqui, se você quiser, eu disponibilizo o link. E era tudo num comunicação visual. Eles tinham uma máquina fotográfica, você punha a mão dentro de uma luva de pano, punha a mão lá e tirava uma foto. Aí ela me mostrou, quando eu fui lá, porque eu queria trazer isso para Bauru, ela me mostrou como que era feito a análise daquilo. Né? E tinha muito do espiritual em cima disso. Tanto que o marido dela que faleceu, ele não assumia que ele tinha mediunidade. E ela veio para mim, não, ele tinha mediunidade. Tanto que eu deixava uma mesinha, um papel, uma caneta, e de manhã ele tinha os resultados que eu pude explicar. E ele não sabia explicar como isso pegava. Voltando na foto, pela aura da pessoa, da mão da pessoa, que fotografava os dedos, a palma da mão fotografava mais ou menos até aqui, ela falou assim, pode procurar um médico aqui da Terra e ele vai achar uma infecção se formando no seu corpo. Nossa. Era 99% de chance de acertar. Onde podia ter dado algum erro? A pessoa ter tremido a mão no momento da foto. A pessoa poderia repetir? A pessoa ter feito o quê com a mão? Tremer a mão na hora que fotografava. Tremer. Tá. Então, isso era a única chance de um erro. Mas eles tinham ali pessoas diagnósticas, né? Pessoas com muita facilidade de pensamento suicídio, pessoas com facilidade de ser envolvidas em vícios,
Percebe? Então, ele não dizia que você estava viciado, mas que o seu espírito tinha a tendência do vício. O seu espírito tinha a tendência do suicídio. Então, eles entendiam que isso você trazia de vidas passadas. Era um reflexo do seu perispírito. Né? E eu fui lá, passei 2 dias com ela lá no espírito dela. Ela me passou tudo, tá? E eu vim trazer para Bauru. Mas, Você trouxe? sim, apresentei, fiz uma apresentação aqui com os diretores do SEAC. Na Sim. época, e o presidente era o Richard. Sim. Mas isso daí não prova nada. Isso daqui é evolução, né? Tirar a culpa dele vai parar no fim. E não ficou um tema muito legal, não. Confesso. Mas nós já tivemos esse CPM informado. E hoje tem aí 15 anos de tratamento. E a ideia era trazer esse diagnóstico. E vamos conversar, por que não tentar trazer isso pela casa do Dr. Bezerra? Então, que houve? E depois eu contatei com ela de novo depois de uns meses, evidentemente que eu fiquei devendo para ela uma resposta de trazer ou não. O SEAC não me deu retorno, não me falou nada. Justamente esse período, eles dependiam daquele rolo de filme da Fuji, lembra aquele tubinho de filme? Aquilo estava entrando as fotos digitais. Sim, deixaram de produzir. Aí deixaram de produzir a máquina que tirava aquela foto, porque a revelação da imagem, na verdade, era no negativo do filme. Você não tinha uma foto como uma foto 3x4. Você tinha o negativo do filme e a aura projetada. E em cima da aura projetada, eles faziam um estudo do foco de luz aqui, onde estava mais fraco, em que ponto da mão estava mais fraco, eles conseguiam detectar o problema espiritual da pessoa. Eu posso voltar a entrar em contato, ver que pensar isso aí, mas naquela época ela já estava indo embora para o exterior, porque o Brasil não dava incentivo nas pesquisas, tinha uma série de problemas ali, ela era também dupla cidadania, e ela tinha oferta para trabalhar na Alemanha. E o marido tinha falecido, eu conheci o filho dela, e eles estavam pensando em ir embora fora do Brasil. Eu não sei o que está hoje, mas eu posso dar uma pesquisada aqui. É uma coisa muitíssimo interessante. Eu vejo assim como uma coisa muito evoluída, acima do que nós temos hoje da medicina tradicional. Ô, Sérgio, olha aí. Tem que olhar com carinho, viu, Sérgio? Opa, vamos dar uma olhada. Vamos sim. Legal. Eu vou disponibilizar para você e depois você transmite para todos esse link do blog. Legal. Fala sobre a vida deles. Né? Maravilha. Tá bom? Muito bom, a contribuição legal, hein? Legal. Você vê que tem muito espaço, né? Tem muito espaço para trabalhar. Mas e aí? Eu vou fazer uma pergunta: o que vocês estão levando que chamou atenção nesse estudo que nós fizemos? Posso falar? Pode, vai falando, Sérgio. Me chama a atenção a cada reunião nossa, aquele espiritismo, que tem uma influência, esse livro das raízes da tecnologia, e cada aula tem um ponto específico que você está mostrando, em termos de evolução. Né? Em termos de evolução, e realmente está caminhando para isso. Realmente a coisa está indo para esse lado, que é usado a inteligência artificial. Né? Dai a luz àquele que procura a verdade. É uma percepção sua. Legal, hein? Legal. E a caridade. Comunicação. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criar. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber as fontes dessa bondade fecunda e infinita.
e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um raio de reconhecimento e de amor, como vós, como Moisés sobre a montanha, vós nos esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeito. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho que refletirá a vossa divina e santa mão. Assim. Bom, uma ótima noite para todos esse final de domingo.